Olá, boa tarde. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos entregar nas mãos do Senhor os nossos pedidos, você que está orando conosco, as pessoas que enviaram os seus pedidos de oração, que nessa tarde o Senhor possa fazer nova todas as coisas em nossa vida. Por isso, deixemos que o Espírito Santo entre em nossa vida. Espírito de Deus, vem ficar aqui. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Vem receber, Senhor, as pessoas que estão orando conosco. Quero apresentar algumas pessoas que nos enviaram seus pedidos de oração. A Dona Ivete, Senhor, visita essa tua filha amada, visita os seus familiares. Visita a Luciana também lá de Curitiba, Senhor, que pediu orações, que o Senhor possa levantá-la. Pessoas que têm clamado por familiares que vão passar por cirurgias, vem acolhendo mesmo, Senhor, essas pessoas. Quantas pessoas dando testemunho também de que pediram orações pelos seus filhos e eles arrumaram emprego. Obrigado, Senhor, também por tantas graças. Obrigado porque é o Teu Espírito Santo que age em nossa vida. E quando nós nos abrimos à ação do Teu Espírito, a nossa vida se modifica. Por isso, e passeia no meio do Seu povo, Senhor, nessa tarde. E passeia no meio do Teu povo e toca o coração do Teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Visita também, Senhor, o Fernando no nosso grupo de oração, que hoje levou o seu filho ao médico, o Rafael. Vá mesmo, Senhor, na frente de todas essas situações, de tantas mães também que estão clamando pelos seus filhos, mulheres que querem engravidar. Senhor, visita essas filhas amadas agora. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Uri alaxira Maria 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 Uri alaxira Maria 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 alaxira Maria 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 alaxira Maria Maria Uri alaxira Maria 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 Uri alaxira Maria alaxira Maria Uri alaxira Maria Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos Te glorificar, Senhor, exaltar, bendizer, adorar, agradecer, Senhor Jesus Cristo, e também nos pedir como filhos Teus. Nós somos dependentes da Sua presença, Senhor. Queremos, Senhor Jesus Cristo, estar totalmente junto com os nossos irmãos neste momento, Senhor, que passam por aflições, que não sabem das decisões a tomar. Que o Senhor venha realmente, Senhor, conduzindo-os pelo Teu Espírito Santo, dando clareza, Senhor Jesus, a todos esses nossos irmãos, meu Pai, para que vejam, Senhor, a Tua frente, a Tua luz, meu Deus, para que possam seguir, que possam ser guiados pelos Teus passos, Senhor, que não tenham dúvidas, Senhor, naquilo que o Senhor colocou no coração de cada um, Senhor.
Nós te pedimos, soberano e eterno Deus, visita, Pai Todo-Poderoso, a cada um, Senhor, que neste momento clama pela tua misericórdia, Senhor, passando pelos sofrimentos, meu Pai, da enfermidade, que o Senhor vá, Senhor Jesus Cristo, ao encontro deles, meu Pai. Acalenta, Senhor, o choro. Dai a eles, Senhor, conforto, meu Pai. Eu te peço pelo poder e a graça do teu Espírito Santo, meu Deus, porque somos dependentes da sua presença, Senhor. E quantas vezes, meu Pai, nós nos sentimos tão enfraquecidos, Senhor. Principalmente essas pessoas que estão passando pelos problemas da enfermidade mais graves, Senhor. Que muitas das vezes, meu Pai, não sentem esperança de vencer tudo aquilo, mas que neste momento, aqueles que estão conosco, Senhor, possam sentir a tua brisa leve e suave, Senhor, tocando sobre o rosto deles. Eles sabendo que é a tua presença, Senhor, para dizer a eles que eles tenham coragem, continuem lutando, tenham fé para vencer todas as situações. Eu te peço, Pai amado, porque somente de ti, Senhor, temos a cura, temos a libertação, temos, Senhor Jesus, o alimento que fortalece o espiritual e o físico, Senhor. Glorificado seja o teu santo e verdadeiro nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que colocam, Senhor Jesus, agradecidos a tua presença, o teu agir, Senhor, na vida deles, que conquistaram, Senhor, a graça, porque creram, Senhor, esperaram e têm a vitória em tuas mãos. Mas aqueles também, Senhor, que não conquistaram ainda, possam continuar, Senhor, tendo fé e sabendo, Senhor, que a tua hora está chegando, que vão, Senhor Jesus, receber das tuas mãos a graça da qual são necessitados. Eu te peço, te glorificando, Senhor, exaltando e bendizendo o teu santo e verdadeiro nome. Vem mesmo passear, Senhor, em nossas vidas. Vem nessa tarde nos dar a força que precisamos. Vem nos dar o alento. Vem nos trazer a esperança, Senhor, porque só o teu Espírito pode nos libertar. Só o teu Espírito pode nos converter daquilo que precisamos mudar em nossa vida. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Obrigado, Senhor, glórias a ti. São muitos pedidos que vêm chegando até nós. A Cleone de Paula, ela pede para o filho Abner, diz que está com a diabetes muito alta. Pede também a Alice Vilela, também pede pelo Enzo, que fará, é o neto dela, que fará uma cirurgia amanhã. Teve uma outra moça que também, que ela pediu também para a mãe dela, que vai também fazer cirurgia amanhã. Quantas pessoas, Senhor, que precisam de uma cirurgia, que estão nesse processo, que já estão com cirurgias marcadas. Nós queremos agora apresentar cada um desses teus filhos, Senhor. São muitas as pessoas, não dá para falar o nome de todas, mas o Senhor conhece cada uma delas. Então que o Senhor visite, Senhor. O Senhor já vai à frente de cada cirurgia, para que todas elas, Senhor, sejam bem-sucedidas, para que todas as cirurgias deem certo, Senhor. Que
que seja um sucesso, e que cada uma dessas pessoas que vão passar por essa cirurgia, que elas possam ficar bem, se recuperar bem dessa cirurgia. Nós te pedimos, Senhor. Queremos colocar também as famílias, Senhor. Quantas pessoas estão pedindo pelas famílias, clamando a misericórdia. Famílias que estão sendo desestruturadas, famílias que não têm, pessoas que não sabem mais o que fazer para poder salvar a sua família. Apresente agora, meu irmão e minha irmã, a sua família. Se você está passando por um problema na sua casa, com seu filho, com seu esposo, o esposo com a esposa, se é os filhos que estão com problema com os pais, a sua relação de irmãos, apresente agora ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer reestruturar cada família. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor visita cada lar neste momento, porque o Senhor está tocando, Senhor Jesus Cristo, em muitas pessoas que estão desesperadas, que já não tem mais, não sabem mais o que fazer. E o Senhor coloca assim que pessoas que estão assim pedindo, e você fala para o Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais que atitude tomar. E o Senhor manda falar assim: entrega nas minhas mãos, deixa eu agir por você, porque desde esse momento somente você fez as coisas do seu jeito, por isso não deu certo até agora. Mas o Senhor, Ele está te visitando, e Ele está pedindo: coloca nas minhas mãos e confia, abra o seu coração e se entregue, coloca tudo na minha presença, e você vai ver como as coisas vão começar a caminhar, como as coisas vão começar a deslanchar. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor inclina os seus ouvidos e ouve cada pedido. Aproveite, meu irmão e minha irmã, vai colocando o seu pedido, apresentando agora para o Senhor, porque para o nosso Deus, nada para Ele é impossível. Tudo é possível àquele que crê, àquele que confia, àquele que espera no Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor, e colocamos mesmo tudo nas suas mãos, porque nós cremos em Ti, sabemos em quem depositamos a nossa confiança, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E passeia, Senhor, e passeia no meio do Teu povo, e toca o coração do Teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do Teu povo, e toca o coração do Teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que passeia no meio de nós. É o Senhor que nos modifica, o Senhor nos transforma, é o Senhor que muda a nossa história. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos inspira todos os dias. O Senhor nos traz o alento que precisamos para que a nossa vida encontre sentido. Nós te agradecemos por isso. Por isso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E hoje nós, aqui em oração, queremos meditar com vocês, como nós estamos fazendo neste mês de setembro, que é o mês destinado à Bíblia, a meditarmos a primeira carta de João, que está sendo o motivo do nosso estudo. Nós já fizemos a introdução desta carta, fizemos o primeiro encontro e hoje nós faremos o segundo encontro. Por isso nós queremos mesmo assim entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Por isso vai nesse momento em oração conosco, vai fechando os seus olhos. Nós precisamos realmente buscar pelo reino de Deus, precisamos buscar justamente por aquilo que o Senhor nos oferece. Se a nossa mentalidade não estiver no Senhor, se o nosso coração não estiver no Senhor, nós não conseguimos produzir frutos. Por isso, deixe o Espírito Santo nessa tarde tocar você, deixe o Espírito Santo te conduzir, que é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua
tua justiça, e tudo mais vos será apresentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. E esse encontro de hoje, que é o nosso segundo encontro, tivemos a introdução, o primeiro encontro, e hoje é justamente o segundo encontro. Então nós vamos meditar um pouco a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15. E a citação nos diz assim: não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o convite desse encontro tem como tema justamente a gente se preservar do mundo do maligno. Veja bem, quando está dizendo aqui, para que nós não amemos o mundo, não está se referindo ao mundo enquanto criação de Deus. Porque tudo que Deus cria, Deus vê que é bom. Mas aqui a carta de João está falando sobre a mentalidade desse mundo. Veja, qual é a mentalidade que nos perpassa? Qual que é a mentalidade que está presente nesse mundo? Então isso que a carta de São João aqui vem nos ajudar a refletirmos. Essa comunidade joanina que nós estamos refletindo aqui, eles viviam na cidade de Éfeso. Era uma cidade com mais ou menos 250 mil habitantes. Olha que interessante. E 2/3 dessa cidade de habitantes eram escravos. Então observa que é uma cidade que tem uma pequena minoria que domina as demais. A maioria ali que vivia nessa cidade, 2/3 da população, eram escravos. E o que acontece? O que tem nessa cidade de Éfeso, que era um grande polo ali na Ásia Menor? Temos o que? Muitos males como a ganância, a exploração, a corrupção, a violência, a imoralidade, fome e miséria. Por isso, amar o mundo é o apelo do autor às comunidades. Não amar o mundo é o apelo do autor às comunidades do primeiro século, é nós hoje. Então veja, como nós podemos amar uma mentalidade assim que escraviza, que explora os outros, que gera imoralidade e com isso vai sacrificando tantas vidas. Então esta carta convida para que a gente medite um pouco sobre isso. E uma coisa que esta carta vem nos trazer, principalmente isso, sobre resistir ao maligno, é justamente a gente ter a missão de abraçar os desafios que a palavra de Deus nos coloca. Como superar uma sociedade assim? Como de fato mudar esse contexto? Para isso nós somos convidados a vivermos de uma maneira mais justa e fraterna. Ou seja, o que nós acabamos de cantar? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se nós propagarmos esta mentalidade, que é uma mentalidade que não vem do ser humano, mas é uma mentalidade que vem de Deus, porque aqui na carta de João nós vemos muito isso, a questão de nós amarmos não as coisas do mundo, a mentalidade, mas a gente amar conforme o modelo que Deus nos propõe através do Messias, através de Jesus.
E Jesus vai mostrar isso, né? Nós devemos amar ao próximo da mesma maneira como nós amamos a nós mesmos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as forças, e amar desta maneira também o próximo, nosso semelhante. Então é uma coisa muito interessante nesta carta, quando a gente vai vendo isso, esse aspecto que aparece. Esse aspecto não está apenas lá em Éfeso, lá nesse contexto que eles vivem, mas está presente no nosso mundo hoje. A ganância, a exploração das pessoas, a imoralidade, que leva o ser humano a justamente se perder naquilo que ele é enquanto pessoa, enquanto projeto de Deus, enquanto imagem e semelhança de Deus. Então é muito interessante que esta primeira carta de João aqui, nessa meditação que estamos fazendo hoje, lutar contra o mundo como mentalidade, contra o maligno, nos propõe justamente isso, essa crítica a essa mentalidade de viver. E, por exemplo, as escavações arqueológicas vão mostrar que, por exemplo, nessa cidade de Éfeso, que era uma cidade portuária, que vinham muitas pessoas de vários lugares, lá tinha alguns monumentos importantes. Por exemplo, tinha o templo de Ártemis, ou Artemis, né, uma deusa grega, que em latim se chama Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então muitas pessoas iam visitar essa cidade, porque também tinha um certo turismo. Mas também é uma cidade que tem um grande teatro, mais ou menos cabiam 24 mil pessoas sentadas. E nós sabemos que no mundo grego, greco-romano, veja, os espetáculos eram coisas que atraíam muitas pessoas. E também tinha o quê? Uma praça de mercado que é chamada Ágora, né, em grego, que era o lugar onde Paulo ali vai fazer o seu discurso, que ficava no centro da cidade. Então observem que no contexto que essa comunidade joanina está vivendo, eles estão vivendo no meio de uma cidade muito grande, com tantos problemas ali que eles estão enfrentando. E qual que é justamente o convite desta comunidade? É justamente levar aquilo que Jesus anunciou, aquilo que Jesus pregou. Só por uma questão de informação, por exemplo, esta cidade histórica, né, de Éfeso, eles tinham pessoas assim de várias nacionalidades convivendo ali. Por exemplo, eles tinham a presença de povos egípcios, os gregos, os ítalos da antiga Itália, sírios, judeus, entre outros. Então existia uma diversidade nesta cidade, até mesmo uma questão religiosa, porque os gregos tinham a cultura, né, a questão do culto aos deuses gregos, tinha ali os egípcios com a sua cultura e tantos outros. Mas o que a gente vai percebendo nesta cidade? É uma cidade que tem muitas desigualdades, o povo passa fome. Veja, uma cidade assim que sugava o máximo das pessoas. Então, a pouca elite que ali estava, ela se beneficiava do trabalho escravo de muitos que ali estavam. Por exemplo, um dado importante que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 19 a 21, é que São Paulo, no momento ali de Saulo, que ele se converte para Paulo, o evangelista, o apóstolo das nações, uma das primeiras missões que ele faz é nessa cidade grande de Éfeso. Olha que interessante que o Ato dos Apóstolos nos narra. E depois dessa evangelização que ele começou, teve prosseguimento com Áquila, Priscila e Apolo, como a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 24 a 26. Então, só para a gente ter uma noção, essa cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor, ela é um polo importante, porque enquanto Pedro e Tiago estavam evangelizando em Jerusalém, que ali tinha uma grande concentração de judeus, uma grande concentração daqueles que de fato vêm de uma cultura semita, Paulo vai evangelizar na Ásia Menor, ou seja, em outro território. E é uma coisa muito interessante que nos mostra que essa cidade era tão importante que a prova disso é que as 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, escrito por volta do ano 100, que vai dizer assim lá no livro do Apocalipse, quais eram as cidades mais importantes? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. Está lá em Apocalipse 2:3, para dizer assim como que Éfeso era importante. São Paulo fala sobre justamente a sua missão. Nós temos as cartas aos Efésios, nós temos ali então justamente o Apocalipse narrando sobre essa cidade, para dizer assim que realmente essa cidade foi muito importante para a evangelização. Interessante que no livro do Apocalipse tem uma citação que diz assim: escreva ao anjo da igreja de Éfeso, sei que você não pode suportar os maus. Você pôs à prova alguns que diziam ser apóstolos e não eram. Você descobriu que eram mentirosos. Você tem perseverança, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. É uma citação do Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 3. Provavelmente aqui talvez o mesmo autor de Apocalipse, né, que seja João, ali seja também o autor do próprio Evangelho e das cartas joaninas. Ele está estimulando uma pessoa que está profetizando nessa cidade, que está combatendo contra esses males da imoralidade, da escravidão. E a carta que é enviada aqui, nós lemos aqui nessa citação do Apocalipse, está fortalecendo esta pessoa que não está desistindo de suas raízes cristãs, que é justamente viver o amor ao próximo e a partilha. E quando a gente vai vendo isso daí, dentro desse mundo greco-romano, o que a gente percebe? Que eles estavam focados em interesses econômicos. Essa cidade estava visando apenas o interesse econômico. E aqui a comunidade está com intenção de anunciar o mandamento de Cristo, é o mandamento do amor ao próximo. Veja, diante de tudo isso que está acontecendo, essa comunidade está dizendo: nós precisamos amar ao próximo. E é interessante que isso é confirmado na primeira carta de João, do qual nós estamos estudando, no capítulo 2, de 10 a 11, que diz assim: quem ama seu irmão permanece na luz, e nesse não há ocasião de tropeço. Porém, quem odeia seu irmão está na escuridão e anda na escuridão. Por quê? Porque dentro desse contexto onde existiam os escravos, tinham pessoas que faziam discriminação. Olha, eu sou livre e você é escravo. Então se distanciava dessas pessoas, não acolhia. E aqui nesta carta nós estamos vendo que à medida que a mensagem do amor de Jesus é vivenciada e concretizada, o que acontece? As trevas do ódio, da injustiça e da morte são eliminadas. Ou seja, quando a mentalidade do ser humano é envolta pela mentalidade de Cristo que vem do alto, a gente começa a ter uma postura diferente, uma forma de viver diferente. Na primeira carta de João, ainda no capítulo 2, de 12 a 13, diz assim: escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados mediante o nome de Jesus. Escreva a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque estão vencendo o maligno. Então, dentro dessa carta, nós percebemos o que? Um estímulo aos pais, aos filhos, para dizer assim: não desistam dessa mentalidade. Mesmo que o mundo inteiro está sendo contrário àquilo que Cristo ensinou, vale a pena a vossa perseverança. E ainda vai dizer o seguinte: a luta contra o maligno, o espírito do mundo das trevas e do pecado, é o apelo importante para os jovens. Ou seja, eles estão motivando os jovens a não desistirem, porque o mundo seduz muito fácil. A mentalidade desse mundo é muito mais fácil de viver. Você abandonar a responsabilidade, abandonar aqueles que estão ao seu redor. Por isso, ainda no capítulo 2 dessa primeira carta de João, no versículo 13, diz assim: escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês estão vocês estão vencendo o maligno. Ou seja, nós vencemos o poder da mentalidade desse mundo quando nós meditamos as Escrituras, quando a gente está em Cristo. E de maneira assim, bem profunda, para terminar esta reflexão, quais são ali as passagens bíblicas que querem combater então essa estrutura da mentalidade que está ali nessa cidade de Éfeso? Por exemplo, a questão dos bens. A questão pela busca desenfreadas por bens, por riquezas, era muito grande. Então, na primeira carta de João 13:17, nós lemos assim: como pode o amor de Deus permanecer em quem possui os bens desse mundo, se esse tal
vê o seu irmão passando necessidade e lhe fecha o coração. Como poder compreender Deus, sendo que o meu coração está nas riquezas, eu sou indiferente àqueles que sofrem ao meu lado? O segundo ponto da carta, a questão do poder. O poder, ele leva o ser humano à insanidade. O poder faz com que a gente esqueça das pessoas que sempre nos ajudaram na vida e faz com que a gente se prenda às coisas que passam. Para isso, a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, nos diz o seguinte: porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Essa é a nossa vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então, contrariando o poder desse mundo, o cristão busca a fé. Porque a fé é o meio de você conhecer a Cristo e abrir o seu coração a valores muito maiores do que esses que são passageiros. O penúltimo ponto, o prazer. Veja, a carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois tudo que há no mundo, os maus desejos vindo da carne, dos olhos, a arrogância provocada pelo dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas vêm do mundo. É muito interessante porque em Atos dos Apóstolos, quando as pessoas se convertiam a Deus, qual que era a primeira atitude que eles faziam? Eles vendiam seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos, para que tudo fosse partilhado. Isso era um testemunho, era uma forma deles dizerem o seguinte: para nós importa mais viver conforme Deus deseja do que conforme as coisas desse mundo. Porque muitas vezes essa questão, o prazer por esse mundo, faz com que a gente se perca. O prazer é algo que nos faz querer sempre desejar por algo e esquecer aquilo que realmente é importante. É como se a gente trocasse o essencial pelo efêmero, pelo passageiro. E o último ponto que é narrado dentro desse estudo hoje do segundo encontro é a questão do status, a honra. Veja, quantas pessoas naquele tempo queriam prestígio, queriam os primeiros lugares, queriam as honras. E nós cristãos somos convidados a vencermos isso. E para isso, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 29, até o capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: se vocês sabem que Jesus é justo, saibam que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vejam que a mostra de amor o Pai nos tem dado, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por causa disso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. Então, para vencermos as honras desse mundo, o que acontece? Nós temos que verdadeiramente praticar a justiça de Deus. Quando você se deixa levar pela justiça de Deus, você não comete uma injustiça contra o seu irmão. Você não faz uma indiferença contra o seu irmão, mas você trata ele também como sendo alguém como você, como imagem e semelhança de Deus. Então observe que esse segundo encontro nos ajuda a ver isso, vencermos o maligno. Olha quantas coisas nós precisamos fazer para vencermos o maligno. Superar essas coisas que passam, os bens, a honra, veja, os prazeres desta vida, e viver justamente de uma maneira livre. E qual que é essa maneira livre? É a gente viver amando as pessoas, a gente ser solidário, a gente se alegrando no momento que nós ajudamos os outros a superarem os seus problemas, né? Ontem vocês vieram aí do jubileu, né? Da renovação, jubileu de ouro, não é isso? Então veja, 50 anos da renovação. E é uma reflexão. Veja como é bom participar desses momentos, rever a nossa história, quanto que Deus tem inspirado os nossos corações a sermos sinal dele nesse mundo para transformarmos esse mundo, não é assim? E o que mais tocaram vocês no cenáculo ontem, nessa experiência? Bom, eu tive uma experiência assim única, né? Porque eu nunca tinha participado de um, né, padre? A gente já foi para bastante encontros, ando com o senhor aí para as missões, mas cada vivência assim é uma experiência, e para mim que nunca tinha ido, foi uma experiência nova, de saber quantas pessoas estão ali num só interesse, tendo uma só fé, buscando um só Deus e lutando pelos seus, né, sonhos, por aquilo que realmente desejam. E sabendo que isso tudo só vem de Deus. Sim.
E se nós colocarmos a nossa confiança, como o senhor tinha falado, a nossa fé, a nossa esperança sempre no Senhor, nós vamos saber que vamos ter a vitória na nossa mão. Vamos vencer o maligno. Com certeza, Ele não tem força sobre nós. Porque somos filhos amados de Deus, somos templo do Espírito Santo e sabemos a que caminho devemos seguir. Sim. E a quem devemos buscar. É como a gente medita, por exemplo, nós estamos no mês de setembro, né? Meditando, né, os modos de prevenirmos o suicídio. O que se diz tanto nessa campanha de prevenção para que as pessoas não se suicidem? Que elas falem, que elas procurem alguém para desabafar. E veja, muitas vezes o maligno faz isso com a gente, né? Ele faz a gente se fechar, faz a gente olhar somente os nossos erros, os nossos pecados. Mas com Deus é diferente, né? Ele nos possibilita dizer quem a gente ser livre, a gente poder realmente ver no nosso erro, no nosso pecado, não algo que nos desestabiliza, mas Deus nos permite ver no nosso pecado o que a gente pode fazer dele para a gente se tornar melhor, como a gente vencer aquela situação. Deus sempre é aquele pedagogo ou mistagogo que nos segura pela mão e nos conduz, nos ajudando a vencer tudo aquilo que vem na nossa vida. Quantas pessoas que a gente tem indo aí nas missões e a gente vê as pessoas desanimadas diante das coisas que passam, como foi falado aqui no estudo de hoje, essas situações de escravidão, essas situações de injustiça, não eram somente naquele contexto de Éfeso no ano 100, mas veja, acontece ainda hoje. Hoje estamos vivendo Não é isso, verdade? né, Arrogância, tantas coisas que a gente vive. Tem muito pedantismo hoje, né? Sim. O eu está prevalecendo, né, Padre? E eu digo, essa experiência com a palavra que faz a gente se libertar. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai conhecendo aquilo que é melhor do ser humano. Porque eu digo, buscar por Deus é buscar por nós mesmos. Buscar pela liberdade. Sim. E ontem lá, apesar do calor que estava um calor insuportável, 30 graus, aquele sol quente, mas assim, todo mundo permaneceu, né? Porque assim, a sede de Deus, ali, a presença de Deus nesses encontros é muito grande. Então assim, muitas pessoas, aliás, quase assim, todas as pessoas que estavam ali, que se abriu, todo mundo encontrou a graça, porque o Senhor é misericórdia, né? Então assim, você vê assim que foi muito bom, uma experiência, né, como a Maripa falou, eu também, né, não tinha participado, mas assim, mesmo com aquele sol quente, mesmo aquele calor, a gente pode sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, isso assim abasteceu a gente. Então, a presença de Deus era tão boa que supera tudo. Sim. Né? Supera o nosso cansaço, supera o nosso incômodo, né? Desânimo, aquele incômodo daquele sol quente, daquele calor. Chegou uma hora que você não estava mais se importando com tudo aquilo, porque a presença de Deus prevaleceu. Então é isso que eu estava falando, né? Busque a Deus. Quando a gente busca a Deus, Deus ele nos dá força que às vezes nós não sabemos que nós temos. Mas o Senhor ele nos fortalece. E eu digo uma coisa muito interessante também, eu falo assim, o Senhor quis a igreja, né? Ali quando ele pede para os apóstolos esperarem no cenáculo a vinda do Espírito Santo, veja, olha que bonito aquilo ali, o cenáculo que vocês foram é um exemplo disso. Veja, os discípulos também estavam angustiados com medos porque Jesus tinha sido crucificado, o medo talvez deles serem mortos também, mas eles confiam na promessa do Senhor. E o que eu achei mais bonito assim, Padre, vendo por esses caminhos, que o ministério Renovação Carismática Católica, como que ela foi aceita dentro da Igreja Católica. Sim. Isso daí só teve a acrescentar, né? Sim. E eu agradeço muito assim o apoio de vários padres que estão abrindo os braços para acolher realmente, né, esse ministério nas igrejas. Faz muito bem, traz uma nova motivação. Você vê que não que não tenha a ação do Espírito Santo, não é isso que eu quero dizer. Sim. É que aflora mais. Como disse um cardeal, a renovação carismática é uma primavera dentro da igreja. Veja, é no sentido dela ajudar, iluminar, colaborar. Qual que é a intenção dos pastorais e dos movimentos dentro da igreja? É colaborar com a igreja. Todos estão colaborando ali, seja no apostolado, seja na renovação, seja um movimento de casais.
é uma colaboração, É né? que nem vem a gente estudando aí o sínodo, né? Sim. Que veio que tivemos esse encontro aí, tanto com o senhor quanto com o padre Denilson, Sim. para poder fazer o terceiro encontro, e foi muito falado sobre isso, para tirar um pouco a sobrecarga Sim. do padre, deixando com que os leigos, né, possam trabalhar, mas para quê? Para a soma. Sim. Foi o que pediu o Concílio Ecumênico do Vaticano II, né? Que os leigos tivessem o protagonismo. E o que é o leigo ter o protagonismo? Veja, aí dentro da igreja temos os sacramentos que são ministrados pelo ministro ordenado. Mas nós temos tantas coisas belas que os leigos podem fazer. Os leigos que têm aí o terço dos homens, por exemplo, um grupo de oração que é conduzido pelos leigos. Veja, na sua paróquia você pode de repente fazer um terço das mãos ensanguentadas da MEG, né? Olha que interessante. Veja, são coisas que nós podemos fazer. Olha que interessante. São coisas que nós podemos ajudar os leigos a descobrirem, né? Então, quando o leigo abraça, ele percebe que a igreja, ela, além de ser uma instituição, além de ser um templo de pedra, mas nós somos a igreja, nós fazemos parte dela. E quando a gente se une, a gente participa, a gente encontra força. Veja, quando você sai da sua casa, você vai para um grupo de oração, você vai rezar, você vai para uma reunião do apostolado. Veja, Deus que está ali te motivando. Você vai encontrar dentro da igreja pessoas que vivem realidades como você vai partilhar, e assim o Espírito Santo vai agindo na nossa vida. Eu falo assim, né, porque assim, todos nós somos chamados, né, para levar a palavra, para ser Deus na vida de alguém. Justamente. Né? E não é só na frente do altar na igreja que a gente é Deus. É no nosso dia a dia, né? Às vezes é um ouvir, é uma palavra, é um abraço, é uma palavra, ou até mesmo só escutar o que a pessoa tem para falar. De várias formas Deus usa de cada um de nós, de várias formas Deus. Ele nos usa, Ele nos preenche e ao mesmo tempo faz com que nós sejamos um instrumento dele, né? Então assim, é bonito isso, né? Porque é igual estamos falando, né? São lugares que nós vamos e nós encontramos a presença de Deus. E todos nós somos chamados. E quando você estava falando isso, muita gente colocava assim, porque o senhor colocava assim no coração, que muita gente fala assim, mas eu não tenho esse dom, né? E o senhor manda falar assim que não, que todos nós temos esse dom. É o dom de levar a presença dele, onde quer que a gente vá. E eu digo assim, né, uma coisa muito interessante, eu vejo como que Deus, em cada missão que a gente vai por aí, como a gente vai conhecendo pessoas, e a gente vai vendo assim a experiência das pessoas, as pessoas partilhando o que Deus tem feito na vida delas, como que é bom partilhar. É verdade. Então eu digo assim, esse mês, né, de setembro dedicado à prevenção do suicídio, nós convidamos você, converse com as pessoas, converse com seus vizinhos, converse no grupo de oração, converse com as pessoas, partilhe as coisas que estão dentro de você. Não se deixe vencer pelo maligno, né? Porque o maligno é aquele que vem para nos enganar, para nos desiludir, né? E é o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir. É que nem o senhor está falando aí, o mês de setembro, né? Sim. É a prevenção do suicídio. E ver como vem uma junção, que é o mês da Bíblia, né, Padre? Justamente. É a carta que Deus nos escreve, É a palavra cheia de do amor Deus. dele, né? Justamente. E eu sempre digo assim, olha, se alguém quisesse perguntar, Padre, por onde eu começo a ler a Bíblia? Comece pela primeira carta de João. É uma carta que nos fala de amor. Olha que nós estamos aprendendo nesse estudo. Mesmo acontecendo todas essas coisas em Éfeso, aquela comunidade que escutou a mensagem de Cristo, o que eles estão fazendo? Está querendo colocar em prática. O amor ao próximo, a centralidade aqui é o amor ao próximo. Então veja, compreender esta palavra, Jesus é a palavra do Pai. Olha que interessante. E é o que você fez essa boa associação, né? Mês de setembro de prevenção do suicídio e mês da Bíblia. É uma boa junção. Veja, para aquele que está fechado, aquele que acha que não tem mais solução, que a sua dor é insuportável, a palavra de Deus ela pode modificar, né? Nós não podemos mudar a nossa história, mas nós podemos vê-la de um jeito totalmente novo. E Deus pode mudar as nossas realidades, né? Por isso vamos nesse momento deixar o Espírito Santo nos tocar. Vai deixando mesmo que o poder de Deus agora venha sobre a sua vida.
nasci das sombras da morte, ressurgi, Ele me chamou, me resgatou, me restaurou. Qual refrigério em meu ser foi inundando meu viver. Ele me amou, comigo está, com Ele eu vou. Tua presença me envolve, me leva a seguir. Senhor, eu dependo de Ti. A quem irei e adorarei. Na minha vida o tempo passou e eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui pra teu louvor, ó Rei dos Reis, selaste em mim pra sempre o teu amor. Tua presença me envolve, me leva a seguir. Senhor, eu dependo de Ti. A quem irei e adorarei. Na minha vida o tempo passou e eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui pra teu louvor, ó Rei dos Reis, selaste em mim pra sempre o teu amor. Que linda essa música do Valmir Alencar, né? Tua presença me envolve e me leva a seguir. Senhor, eu dependo de Ti. A quem eu irei e adorarei? Realmente só em Deus, em Jesus está a nossa salvação, e não existe outro nome pelo qual nós podemos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus. E como é bom nós sabermos que nós temos esse Deus que está ao nosso lado, que nos levanta e nos diz: recomece. Eu achei muito interessante assim o versículo bíblico desse encontro de hoje, né? Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, ame a Deus. O seu coração deve estar em Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, mas se eu amar a Deus vai ficar muito no amor transcendental e eu esqueço as pessoas aqui. Não, porque quem realmente ama a Deus vai amar o seu irmão, como diz a carta de João. Não existe esse amor a Deus sem amar o próximo. Existe um trecho da carta de João que diz assim: é mentiroso aquele que diz que ama a Deus que não vê e não é capaz de amar o irmão que está ao lado e vê. Olha que interessante. Então, veja, o verdadeiro amor de Deus conjuga o amor, a adoração a Ele e também o amor ao próximo. Na minha vida, imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Então, o irmão também está Deus. Sim. E Deus vai libertando a nossa vida, né? Amém. Amém. Na minha vida
sou eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui pra teu louvor, ó Rei dos Reis, selaste em mim pra sempre o teu amor. O Senhor selou em nós realmente o seu amor. Amém. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos liberta e nos faz ser novos, né? Então coloque a sua água para ser abençoada nesse momento. Tenha fé nos sacramentais. A água, o sal e o óleo abençoado, exorcizado, que são sinais de Deus para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor, abençoar e exorcizar esta água, criatura vossa, que colocastes a serviço dos homens. Para aqueles e aquelas que beberem desta água, recebam a cura física, emocional e espiritual, sejam livres de todos os males e insídios de Satanás. Os locais que esta água for aspergida, sejam repletos da sua presença e banidos todas as forças do maligno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero fazer propaganda desse livro, porque esse livro é muito bom. É o livro que nós estamos utilizando para fazer o nosso estudo bíblico. Ele é do Centro Bíblico Verbo, né? O Centro Bíblico Verbo que faz esse livro. Jesus Cristo veio na carne, é de Deus, 1 João 4,2. Ligue lá, aqui no nosso Facebook tem ali o contato, você pode mandar um e-mail, ligar. Vale a pena você ter um livro como esse para crescer na meditação da Palavra de Deus. Meditar a Palavra de Deus é meditar o crescimento nosso espiritual. Quero convidar você também a ser um amigo da Esperança, ajudar a nossa Rádio Regional Esperança, a Rádio da Família, que leva ao ar programas como o nosso, para evangelizar, para ajudar as pessoas, para que as pessoas sejam transformadas pelo poder do amor de Deus. É o amor de Deus que transforma a humanidade. Lembrando, pessoal de Lins e região, que nós estaremos hoje, dia 16, na igreja São Miguel, em Lins, às 19h30. Vai ser uma maravilha encontrar com você lá, a gente rezar com você. Alguém está escrevendo aqui, ó, a Patrícia, lá de Mirandópolis. Padre, quando o senhor veio aqui em Mirandópolis, minha amiga teve a cura da leucemia. Na hora do Santíssimo, o Senhor parou e falou que tinha alguém pedindo a cura. E era eu pedindo a cura da minha amiga Camila, e ela está curada em nome de Jesus. Glória. Então nós temos que crer no nome de Jesus Cristo, porque é o nome de Jesus que nos liberta. Esse nome tem poder. O nome de Jesus cura, salva, liberta e nos faz ser livres. Por isso, creia mesmo no nome de Deus. Amém? Então vou dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Bento, que desça sobre todos estes pedidos de oração, sobre você que nos acompanha, sobre aqueles que nos assistirão, aqueles que nos ouvirão pela Rádio Regional Esperança, Rádio da Família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.